Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo, o Trino Deus, esteja conosco e permaneça sobre nós todos os dias da nossa vida. Nós, sob o nome do Trino Deus, aqui nesta noite nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos estar aqui de corpo, alma e coração. Possamos prestar um culto agradável ao nosso Deus e que, ao mesmo tempo que nós prestamos o culto a Ele, Ele também nos sirva com a Sua palavra, nos abençoe com a Sua orientação e com a Sua bênção. Quero convidar todos aqueles que puderem, nós possamos nos colocar de pé e convidamos para um momento de oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, com alegria e gratidão nós queremos nesta noite nos reunir em Tua presença como Tua igreja, como Teu povo. Obrigado, Pai, por este lugar que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pela graça e pelo privilégio de podermos ser Tua igreja, de podermos nos reunir em Tua presença, de podermos conhecer o Teu nome, de podermos ouvir a Tua palavra. Novamente nessa noite estamos aqui e queremos assim experimentar e viver isto em Tua presença, ouvir a Tua palavra. Queremos, Senhor, receber da Tua orientação, queremos ser abençoados por Ti. Ao mesmo tempo pedimos que o Senhor nos abençoe e também nos ajude para que possamos prestar um culto agradável a Ti. Tudo o que fizermos nessa noite seja para a Tua honra e para a Tua glória. Receba, Senhor, a vida de cada um de nós, acolha-nos em Tua presença, assim como nós também queremos acolher a Ti em nossa vida e em nosso coração por meio da fé. Se nós invocamos o Teu nome, pedimos que o Senhor se faça presente em nosso meio e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, podemos nos assentar. Convido para as crianças ainda permanecerem em um hino conosco, né? Cantamos ainda junto com as crianças um hino, depois então a gente envia as crianças para o momento do culto infantil, tá bem? Então, para iniciar, vamos cantar invocando o nome do Trino Deus também com o hino número 3. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a Teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Então, crianças, como a gente já tem feito nos outros sábados também, vocês vêm, nós não precisamos dar as mãos, né? Podemos ficar aqui no círculo, cada um pouquinho distante um do outro. E a gente ora e pede a bênção de Deus sobre a vida de vocês para o culto infantil. Ok? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, com alegria e gratidão nós também trazemos os nossos filhos à Tua presença, pedindo que o Senhor os abençoe. Lembrando daquela imagem tão bonita de quando aqueles pais trouxeram seus filhos para que Jesus os abençoasse. Da mesma forma, nós também queremos trazê-los a Ti e não queremos impedi-los de poder conhecer o Teu amor. Por isso, Senhor, nós agora pedimos a Tua bênção, para que nesse momento do culto infantil eles possam conhecer o Teu amor, estar junto contigo e ouvir a Tua santa palavra. Abençoa as orientadoras com o Teu Santo Espírito, para que elas transmitam, Senhor, a Tua graça e o Teu amor através daquilo que elas vão conversar, das histórias que elas vão contar, de tudo que elas vão transmitir ao coração desses pequenos. Que seja tudo do Teu agrado, para a Tua honra e glória e para abençoar a vida de cada um deles. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um tempo muito legal e abençoado de culto infantil. Podem ir.
Camilo, os avisos estão contigo, né? Ok? Pode trazer para a gente. Uma boa noite a todos e a todas. Eu quero avisar que ainda continua a campanha do quilo. Quem se sentir à vontade de trazer 1 quilo de alimento não perecível para as pessoas mais necessitadas, famílias necessitadas, por favor, se dirigir à secretaria ou contactar com alguém do presbitério que será encaminhado. A oferta de hoje aqui não vai nos envelopes, que fica assim, local, ela fica na comunidade mesmo. O próximo culto é sábado às 19 horas. E na próxima sexta-feira tem estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. E o ensino confirmatório é no próximo sábado, já iniciou, né? No próximo sábado haverá às 10 horas. Hoje não teve, né? Devido à dobradinha que está sendo realizada ali embaixo. A gente fez aqui dentro. Ah, fez? Ah, desculpa, não sabia. Porque eu estava lá embaixo, então nem vi. Então, no próximo sábado, então, continua às 10 horas o ensino confirmatório. E é isso. Obrigado. Obrigado, Camilo, pelos avisos. Só não esqueçam de pegar as dobradinhas de vocês depois, né? No final, o pessoal pega o carro e vai embora, né? Às vezes esquece. Já aconteceu. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Nosso hino número 73 fala desse Deus que é eterno, que ontem, hoje e para sempre é o mesmo, nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Todo muda, Cristo nunca, glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. De novo. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Cantamos mais um hino, nos preparando para ouvir as leituras bíblicas. Nome sobre todo nome. Hino 173. Cantemos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo. Diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Peço que venham à frente, as pessoas convidadas a nos trazer as leituras bíblicas, e convido aqueles que puderem, um gesto de reverência diante do nosso Deus, diante da sua palavra. Estamos também a permanecer de pé.
As irmãs então anunciam a leitura e aqueles que quiserem então acompanhar podem acompanhar nas suas Bíblias. A primeira leitura está em Êxodo 3, de 1 a 14. Êxodo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jerizeu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Até aqui. Segunda leitura, Colossenses 1, de 15 a 20. A pessoa e a missão de Cristo. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Ele é o primeiro filho, superior a todas as coisas criadas, porque por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Cristo já existia antes de tudo, e em união com ele,
todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é a origem da vida do corpo. É o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em todas as coisas. Porque é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele fez a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Até aqui. Muito obrigado às irmãs pela leitura da palavra. Convido para que oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. A palavra hoje, de maneira especial, nos mostra quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque nós podemos saber o Deus que nós temos e quem é este Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que nos revela Teu amor, Tua misericórdia, Tua graça. E que nós, Senhor, em Cristo Jesus, Teu Filho, também podemos usufruir, podemos desfrutar, estar sob a bênção dessa Tua palavra. Assim, Senhor, dirige a nossa vida pela Tua palavra todos os dias, ilumina as nossas vidas, nos guiando dentro do caminho que a Tua palavra é e do que nos mostra. Oramos em nome do Senhor Jesus, que é a Tua palavra viva. Amém. Podemos nos assentar. Cantamos ainda antes da pregação. Hino 149, como a chuva que lava. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos em humildade a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que Tu fale aos nossos corações por meio da Tua santa palavra. Ilumina mentes e corações, Senhor, para que nós possamos compreender, acolher, com a Tua ajuda também praticar tudo aquilo que nos ensinas. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe uma palavra do apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, onde, quando ele estava preso, então ele envia essa carta para Timóteo, porque aparentemente Timóteo ficou com vergonha de Paulo, por Paulo ter sido preso por causa do Evangelho. E Paulo diz para Timóteo, dizendo que ele não deveria se envergonhar, nem do Evangelho e nem de Paulo, que era arauto do Evangelho. E Paulo, no meio de tudo aquilo que ele está vivendo, Paulo diz também: eu não me envergonho. Por quê? Aí é a frase que eu quero destacar. Ele diz no capítulo 1, versículo 12 de 2 Timóteo: porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Esse é o título da mensagem de hoje à noite. Eu sei em quem tenho crido. Paulo conhecia muito bem o Senhor que o havia resgatado da morte, do pecado. O Senhor que havia se encontrado com ele no caminho para Damasco, quando ele, ainda como fariseu, perseguia os cristãos, naquela situação onde vem uma luz do céu, faz ele cair no chão, são criadas como escamas nos seus olhos, e depois de 3 dias essas escamas elas caem a partir da oração de Ananias, e Paulo então ele é convertido ao Evangelho por meio desse encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido.
A pergunta para a nossa geração hoje é: será que nós sabemos em quem nós temos crido? Porque o Jesus que a Bíblia fala é um, mas os Jesuses que a gente encontra por aí são aos montes. É quase como quando você vai num restaurante à la carte, né? Eles te dão a carta, o menu lá, e você pode escolher o prato que você quer. Hoje em dia existe assim vários tipos de Jesus nesse mundo. Você pode escolher aquele que você quer, né? Existe desde o Jesus mais aguinha com açúcar possível, aquele Jesusinho que de repente foi um personagem da história, alguém que talvez tenha existido, mas não faz muita diferença, é um personagem da história, ou algum tipo de sacerdote, ou um profeta, ou um homem muito inteligente, um ser iluminado, ou tantas outras coisas que as pessoas imaginam. Hoje em dia se crê muito num Jesus que está à disposição da gente para nos servir dentro das nossas necessidades, e principalmente um Jesus que está sempre oferecendo às pessoas riquezas e prosperidades. Então você pode escolher o tipo de Jesus que você quer. Um Jesus que não se importa com você, um Jesus que não existe, que é apenas um mito. Qual é o Jesus que as pessoas têm crido? Jesus perguntou para os discípulos dele uma vez, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Ou seja, em quem vocês têm crido? Quem vocês acham que eu sou? Que Cristo nós temos crido? Que Cristo que nós vemos as pessoas ao nosso redor crerem? É muito importante a gente ter uma resposta concreta e correta a respeito da nossa fé. Quem nós temos crido? Será que nós sabemos de fato? Os dois textos que nos foram lidos aqui nos ajudam a entender quem é o Cristo da Bíblia. E o Cristo que os cristãos dizem crer. E que nem sempre por suas atitudes demonstram de fato ser o Cristo verdadeiro que creem. Porque às vezes como cristãos a gente dá tão mau testemunho para o mundo, através das nossas atitudes, que as pessoas olham dizendo: puxa, se o Cristo dessa pessoa que se diz cristão, mas essa pessoa vive assim, que Cristo é esse? Então por isso o nosso testemunho é muito importante também. Mas quando nós olhamos lá para aquela história, quando Deus ele chama Moisés através daquele fogo na sarça que queima e não se queima, e ele percebe que é Deus quem está falando ali, e Deus tem toda uma conversa com Moisés dizendo: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou interferir, eu vou intervir, eu vou trabalhar em função da libertação do meu povo, mas eu vou enviar você para então essa tarefa. E aí Moisés faz uma pergunta dizendo: mas Senhor, quando eu for lá para libertar o seu povo, as pessoas vão perguntar: sim, mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus que te mandou aqui, que você está dizendo que te mandou para nos libertar? Então o texto bíblico, né, Deus diz assim: diga para eles que eu sou te enviou. Eu sou o que sou, enviou você. E se a gente continuar lendo o texto depois, ele vai dizer: eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, para eles identificarem de fato quem era esse Deus. Mas Deus, então, o único nome que Deus apresenta de si mesmo na Bíblia é esse nome, eu sou, que no hebraico é uma junção de algumas letras, YHWH, é impronunciável. Mas os israelitas, então, eles colocaram algumas vogais no meio, e daí é que vem o nome Yahvé, Jeová, Javé, vem dessa junção dessas letras. Quando lá no texto bíblico em Êxodo diz eu sou, o que tem lá são essas 4 letras, que por si só não se pronunciam. Ou seja, o nome de Deus é impronunciável. Aquilo que nós pronunciamos é aquilo que nós conseguimos fazer. Mas o ser humano nem é capaz de pronunciar o nome de Deus, porque o nome de Deus está acima de tudo e de todos. Por que nós pegamos agora o texto do Antigo Testamento se nós queremos falar de Cristo?
Porque nós queremos dar uma olhada no Evangelho de João e ver como Cristo traz para si essa revelação e a partir da sua fala, do seu testemunho, como ele diz para o mundo daquela época, como ele diz para nós, que aquele Deus que apareceu lá para Moisés na sarça ardente é Ele. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler todo um texto, para nós vermos como Jesus sempre de novo usa o nome do qual Deus se permitiu ser chamado lá no Antigo Testamento, Eu Sou, como Jesus usa esse nome para Ele. E portanto, Ele então está dizendo que Ele é Deus, porque o nome de Deus é Eu Sou. Agora vem alguém dizendo Eu Sou. Também por isso que os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes daquela época, eles brigavam com Jesus e chamavam Jesus de louco, que ele blasfemava, porque nenhum ser humano poderia dizer Eu Sou. Você está dizendo que você é Deus? Ninguém pode, como ser humano, dizer que é Deus. Então, quando Jesus veio dizendo Eu Sou, isso foi um escândalo para eles. Por quê? Porque eles não reconheceram que de fato Jesus era. No Evangelho de João, no capítulo, nós vamos olhar 7 citações rápidas de palavras que Jesus coloca, onde ele diz Eu Sou. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, aparece uma primeira citação. É o contexto da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus faz uma comparação entre o alimento sólido que nós precisamos e daí ele fala dele como, no versículo 35 ele diz, declarou-lhes Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Para nós que lemos hoje, a nossa ênfase é no pão. Para aquele povo naquela época, o que mais chamou a atenção não foi no sentido de Jesus dizer que ele era pão, mas ele dizer Eu sou o pão da vida. Escandalizou porque ele estava dizendo Eu sou Deus, e como Deus, eu sou para vocês o pão da vida. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia ensina para a gente que todo pão terreno, ou seja, todo o alimento que nós temos nessa vida, por mais que ele seja uma coisa importante e necessária, mas ele, na verdade, ele é um símbolo daquilo que espiritualmente Jesus é para nós como pão da vida. Por isso que ele diz que eu sou o pão da vida. Porque o pão humano, ou seja, todo o alimento que nós digerimos aqui nesse mundo, nós nos alimentamos, mas daqui a algumas horas nós voltamos a ter fome. Ele é um pão que não sacia, ele é momentâneo, ele vai nos mantendo de tempo em tempo. Mas Jesus diz que ele, como pão do céu, no versículo 35 ele diz: Ao que vem a mim jamais terá fome. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Mas Jesus estava falando de fome espiritual, de fome de sentido e significado de vida, de fome de eternidade, que é uma fome que está no coração de todos os seres humanos e que só pode ser satisfeita quando Jesus é esse nosso pão da vida. Por isso que muitas pessoas elas vivem uma vida insatisfeita, porque elas têm como seu alimento apenas aquilo que o mundo oferece, mas não se alimentam do pão da vida. Assim como o alimento físico nutre o nosso corpo físico, a Bíblia diz que Jesus, como pão da vida, ele sustenta a nossa alma. É por meio deles, texto que a gente leu ali em Colossenses, né? A Bíblia vai dizer que é por meio dele, Jesus, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Se você deixar de se alimentar, logo você vai definhar e você vai morrer.
Ou seja, você vai deixar de viver, vai deixar de se mover e vai deixar de existir fisicamente. Se você não se alimenta do pão da vida, você também vai deixar de viver. Você vai deixar de se mover e vai deixar de existir eternamente. Por isso, assim como é tão importante nós nos alimentarmos do pão diário, do alimento diário, é importantíssimo a cada dia nós de novo buscarmos o alimento espiritual para a nossa alma. É por isso que é tão importante nós não abandonarmos a prática da leitura bíblica. Por isso que é tão importante a gente não abandonar a prática da vida devocional, onde você medita na palavra, onde você busca a orientação de Cristo para a sua vida. Você está alimentando a sua alma para estar sustentado espiritualmente. A Bíblia diz que em Cristo nós temos uma provisão completa para todo o tempo nessa vida, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Porque o alimento físico pode nos sustentar até o dia da nossa morte, mas o pão da vida nos sustenta com uma vida que dura para toda a eternidade. Em segundo lugar, João capítulo 8, versículo 12, Jesus de novo usa o nome de Deus para si. Ele diz: eu sou. Capítulo 8, versículo 12. Logo após ali aquela situação da história da mulher adúltera, que foi pega em adultério, eles queriam apedrejar, né? Jesus então diz para eles: olha, quem tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus está lidando com a religiosidade daquela época e como aquelas pessoas estavam na escuridão. Elas conheciam a palavra, elas conheciam a Bíblia, elas tinham grande parte da Bíblia daquela época, que era o Antigo Testamento, elas tinham de cor, né? Por exemplo, um menino judeu, um menino israelita, aos 12 anos ele tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E eles sabiam, e eles decoravam. Então eles tinham conhecimento bíblico, eles tinham conhecimento não só desses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que eles chamam de Pentateuco, ou 5 livros da lei, que são atribuídos a Moisés, como eles também tinham conhecimento de todos os demais livros proféticos também, os livros de Salmos e os demais livros. Eles sabiam. Mas quando eles veem que Jesus chega dizendo eu sou, eles não têm luz para enxergar quem Ele é. E eles não têm luz para praticar a misericórdia que Deus havia pedido na lei que eles conheciam. Porque na lei que eles conheciam estava dito: misericórdia querem, não holocaustos. Mas eles tinham uma compreensão tão focada na compreensão humana deles de lei, que era como se eles estivessem na escuridão. E aí então, a partir dessa história ali da mulher adúltera, né, de como aqueles judeus daquela época tão legalistas, que achavam que estavam fazendo isso apoiados pela palavra de Deus, Jesus vem dizer para eles que na verdade eles estavam na escuridão, que a compreensão que eles tinham da palavra de Deus não era de luz, mas de escuridão. E por isso, a partir do versículo 12 diz assim, e é o versículo 12 que nós queremos como tema especial aqui: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Um pouco antes, se a gente olhar para Mateus, por exemplo, nós vamos ver Jesus falando o famoso Sermão do Monte, onde ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Foi dito assim sobre tal coisa, mas eu vos digo assim. Não quer dizer que Jesus estava invalidando a palavra e agora estava trazendo uma nova palavra. Não, o que ele estava fazendo? Ele estava como a luz do mundo, trazendo a revelação para as pessoas de como verdadeiramente aqueles mandamentos lá no Antigo Testamento deveriam ter sido interpretados em todo o tempo. Quando você lê ali a partir de Mateus 5 até Mateus 7, o Sermão do Monte, vocês vão ver muitas vezes Jesus falando, né? Assim lhes foi dito, mas eu vos digo assim. O que Jesus estava fazendo?
como luz do mundo, ele diz: agora eu quero iluminar sobre vocês a verdadeira compreensão da lei, a verdadeira compreensão da palavra. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre em Jesus. E é na maneira como Jesus é, e como Ele praticou, e como Ele lidou com as situações, é que nos mostra realmente como a gente deve praticar a lei de Deus. Não sem misericórdia como aquelas pessoas estavam fazendo, mas ao contrário. Então Jesus é a luz do mundo, Ele vem nos iluminar para nos tirar do engano. E o engano não está apenas, a escuridão da ignorância não está apenas sobre a vida dos descrentes, dos ateus, dos céticos. O engano também está sobre a mente de muito religioso, que entende e compreende a palavra de forma incorreta e aplica ela de forma incorreta. E eu digo que essa escuridão é até ainda pior. Porque uma coisa é uma pessoa que não conhece a palavra, ela realmente vive nessa ignorância no sentido de não conhecer. Agora, as pessoas conhecem a palavra, mas não a compreendem e a aplicam, muitas vezes, como uma forma de pressionar, de machucar, de ferir as pessoas. Era o que os mestres da lei, os fariseus, aquelas pessoas faziam naquela época, usavam a lei para oprimir as pessoas religiosamente. E Jesus mesmo fala: vocês põem cargas pesadas sobre as pessoas, mas vocês não movem um dedo para ajudá-las. Ou seja, vocês vivem bem na boa aí, mas o povo tem que carregar pesados fardos religiosos. Jesus vem para nos iluminar, Ele é a luz do mundo. Ele vem para nos tirar de toda cegueira, de todo engano, de toda escuridão das trevas, da falta de entendimento da palavra. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para que nós vivamos verdadeiramente nesse mundo, conhecendo em quem nós cremos, como Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Por quê? Porque ele enxergou verdadeiramente quem era Jesus. A luz do Evangelho brilhou sobre ele, Quando ele estava no caminho para Damasco, isso foi um símbolo, literalmente, A luz brilhou sobre ele. E agora ele não está mais na escuridão da ignorância religiosa, mas agora ele verdadeiramente tem a luz do Evangelho. Muita coisa que é pregada por aí, muita coisa que é anunciada por aí em nome de Deus, não é luz do Evangelho, é escuridão. Quando o que é anunciado não nos leva para perto de Deus, não nos faz nos rendermos a Deus, não faz nós nos arrependermos, não faz com que nós conheçamos o amor, a misericórdia, a graça de Deus, mas é uma lei que põe fardo sobre nós, que nos cobra, que exige de nós certos tipos de posturas e atitudes, no sentido de que a gente meio que tem que fazer uma troca com Deus. Você faz isso que Deus vai te dar aquilo. Isso não é luz, isso é escuridão. Jesus veio como a luz do mundo para nos tirar totalmente das trevas e nos fazer viver no reino da sua luz, na luz verdadeira, do conhecimento verdadeiro que é Ele mesmo veio estudar para nós. Por isso que a Bíblia chama Ele de sol da justiça. Jesus, como o sol, Ele vem brilhar sobre nós como quem tem luz própria. A Bíblia diz que os cristãos, eles também devem brilhar para o mundo, mas não como quem tem brilho por si mesmo. Infelizmente, existem muitos religiosos que pensam que são como o sol, que eu tenho brilho por mim mesmo, A Bíblia diz que nós somos também testemunhos da luz do Senhor no mundo, mas assim como a lua ela reflete a luz que não lhe pertence, mas ao mesmo tempo ela é iluminada por essa luz e reflete essa luz para a vida de outras pessoas, no caso para o mundo. Nós, como a lua, nós refletimos essa luz para o mundo, ou seja, através da nossa vida, do conhecimento que Cristo tem nos dado, de como Cristo tem iluminado a nossa mente e o nosso coração, no conhecimento do Evangelho. Assim nós vamos viver de tal forma para o mundo, que nós vamos também iluminar o mundo através da maneira como nós vivemos, para que as pessoas também sejam salvas da escuridão, talvez da sua religiosidade, ou do seu ceticismo, do seu ateísmo. Depois de João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz outra vez: eu sou, como Deus
ele se declara: eu sou, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus diz: eu sou a porta. Para nós talvez possa parecer estranho essa figura que Jesus usa. Mas lembre, em primeiro lugar, o que é mais importante aqui é que Ele é. Eu sou. Jesus é a porta. Ou seja, Ele está fazendo uma comparação com algo que eles viviam naquela época, mas dizendo: eu como Deus sou plenamente isso. Nos muros da cidade de Jerusalém haviam diversas portas. Portas de passagem, das carruagens, portas de passagem de pessoas. E existiam algumas portas que eram para a passagem de ovelhas. Jesus está se referindo a uma dessas portas, onde as ovelhas passavam. E aí, eu imagino que ele estava perto de um lugar assim, e de repente ele aponta para essa porta e diz: está vendo essa porta aqui? Eu sou a porta. E quando ele falou eu sou, as pessoas: opa, Jesus Ele é Deus? Então, vamos pensar no que ele está querendo dizer. Aquela porta era a porta de entrada e de saída das ovelhas. As ovelhas eram guardadas ali, e no outro dia elas saíam para ser conduzidas às pastagens. Novamente elas eram recolhidas e eram levadas de novo para serem guardadas. Jesus está fazendo essa ilustração aqui, mas dizendo que Ele, como Deus, eu sou. Ele diz a porta. Porta significa salvação. Porta significa libertação, significa provisão. É interessante que Jesus usa o termo aqui: quem entrar por mim, entrará e sairá. Você entra por uma porta para sair? É estranho isso, né? Como é que eu entro para sair? Eu vou sair para entrar? É muito estranho. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: existem algumas portas pelas quais a gente entra que a gente não pode mais sair. Portas que o mundo tem aberto como oportunidades, como portas que são vantajosas, mas depois que nós entramos por essas portas se fecham. E muitas dessas portas nunca mais se abrem. As mais diversas e terríveis coisas que podem acontecer no mundo. Quantas pessoas que você conhece talvez, que entraram pela porta das drogas, que entraram pela porta do alcoolismo, pela porta da criminalidade, pela porta da arrogância. Quantas portas terríveis o mundo abre e as pessoas entram. Elas entram e não saem mais. A não ser que o Senhor, na sua misericórdia, as livre. Mas sozinhas elas nunca mais poderão sair. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Porque quando nós entramos em Jesus, nós não entramos num contexto de prisão, nós entramos para a liberdade, na verdade. É aí que nós saímos para a liberdade. Porque a Bíblia diz que enquanto nós estamos longe de Deus, nós estamos presos no pecado. Mas Cristo é a porta que se abre para que nós entremos por Ele, mas na verdade saiamos da escuridão, saiamos da prisão do pecado e possamos verdadeiramente sair para a liberdade. Não há outra porta para nos levar à liberdade a não ser a porta que Cristo é. E Ele diz: existe uma porta larga e uma porta estreita. A porta estreita leva à salvação, mas a porta larga leva à condenação. E aí Ele diz: pela porta estreita são poucos os que encontram, mas pela porta larga é um mundo que entra. São muitos os que passam por ela, porque ela não exige tanto, ela é muito mais tranquila aos olhos humanos. A porta estreita, ela é mais exigente nesse sentido. Você precisa, naquela época, por exemplo, a porta das ovelhas, ela passava as ovelhas uma por uma. Para um ser humano passar, ele podia passar também, mas ele não podia passar com fardos e tudo mais, ele podia carregar uma casa inteira nas costas, ele tinha que deixar para trás e passar sozinho. É nesse sentido de que Jesus diz: aquele que não tomar a sua cruz dia a dia, não se negar a si mesmo, não é digno de mim, não pode estar comigo, não pode me seguir. Existem muitas portas que podem nos dar boas oportunidades, mas nenhuma que nos leva à salvação, nenhuma que possa dizer eu sou. Um outro momento onde Jesus diz que Ele é João capítulo 10, versículo 11. Logo em seguida, Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós fizemos agora, recente, a pregação sobre a questão do pastoreio de Jesus sobre nós.
Existem pastores, mas Jesus é o bom pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor. E aí as pessoas daquela época fizeram uma relação rapidamente com Salmo 23, onde Deus diz, né, e Davi chama Deus de bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus de fato fez isso por nós. Ele entregou a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter salvação e para que Ele pudesse ter as suas ovelhas de volta. As suas ovelhas que lhes foram tiradas das suas mãos por causa do pecado. Ele as resgata agora pelo preço do seu sangue. E lá, como diz o Salmo, a partir do momento em que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, nós estamos de novo com o bom pastor, nada nos falta. Nós temos tudo aquilo que nos é necessário para viver uma vida abençoada e eterna. E assim, Jesus vai dizer no capítulo 11, versículo 25, novamente dizendo: eu sou. Capítulo 11, versículo 25, é aquele contexto de onde Marta e Maria estão enlutadas porque o seu irmão Lázaro morreu. E Jesus então conversando com elas, no versículo 25, dizendo especificamente para Marta, né, ele dizendo: Marta, você crê na ressurreição? Ela diz: eu sei que no último dia as pessoas vão ressuscitar. Jesus está dizendo no versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. No caso do irmão delas aqui, Lázaro, ele é ressuscitado literalmente. Jesus traz para a vida física a partir do momento em que ele já tinha morrido fisicamente. Jesus está falando: eu sou a ressurreição e a vida, não num primeiro aspecto, no sentido físico e humano temporal, desse nosso tempo agora, mas a ressurreição e a vida no sentido eterno. E quem ouviu a nossa pregação, né, alguns sábados atrás, quando a gente falou sobre a questão da morte, quando Jesus diz que Ele nos ressuscita para a vida, a ressurreição não é apenas algo que nos vai ser dado no último dia, quando Jesus vier. Naquele dia, assim como nós declaramos no credo apostólico, nós vamos ressuscitar no corpo. Lembra o credo apostólico diz? Cremos na ressurreição do corpo. O tipo de ressurreição que Jesus nos dá é uma ressurreição que nos traz da morte para a vida, não só o nosso corpo físico, mas a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos no nosso pecado, estando no pecado sem Deus, nós estávamos mortos. Mas a partir de Cristo, através da fé em Cristo, Deus nos transportou da morte para a vida. Então, espiritualmente, a partir do momento que uma pessoa crê, ela já ressuscitou, espiritualmente falando, ela já vive eternamente. Vai ter que passar esse corpo físico, mas um dia esse corpo físico vai ressuscitar naquilo que a Bíblia chama de corpo da ressurreição, que é um corpo que não é mais corrompido pelo pecado, vai ser um corpo novo, um corpo que não pode mais sofrer a morte, assim como o corpo de Jesus, e como nós lemos o texto, né, que ele é o primeiro dentre os ressuscitados, aquele tipo de ressurreição de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus, todos vão receber também um dia, mas isso sim só vai ser dado naquele dia quando Jesus vier. Mas a ressurreição da morte eterna, que o pecado provoca, essa já pode ser dada hoje para a sua vida, se você crer no Senhor Jesus. Você já passou da morte para a vida. Você não morre mais. O que morre é o teu corpo físico, né? Mas você vive eternamente. Agora, aqueles que não creem morrerão tanto espiritualmente como fisicamente. Adiante, Jesus diz, no capítulo 14, versículo 6, esse é um capítulo que a gente, normalmente é um versículo que nós temos decorado, né? João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo diz uma frase assim: todos os caminhos levam a Deus. E aí Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. A filosofia do mundo às vezes é bonita, e às vezes ela aparentemente faz sentido. Mas veja, lembra das trevas do engano e a luz da verdade? Existe muita coisa que parece luz, mas não é. Como eu ouvia desde criança um ditado que dizia: nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia diz que Satanás se disfarça até de anjo de luz.
para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus, até aqueles que creem. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que não há, de fato, alguém que possa nos conduzir a Deus e que possa viver na presença de Deus e receber de Deus tudo aquilo que Deus promete, a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum livro sagrado em si que possa trazer qualquer outro tipo de revelação ou de ideia que seja aparentemente bonita. Ninguém pode. Vocês sabem que dizer isso para o mundo de hoje é uma afronta, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, se diz assim, que a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Se é bom para você, é legal, essa é a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade. Então não vem dizendo para mim que existe uma verdade absoluta, de que só há um caminho para Deus. As pessoas se ofendem com o Evangelho, se ofendem com Cristo. Mas a questão é, eu vou escolher daquele que é, eu sei em quem tenho crido, ou eu vou acabar crendo ou aceitando qualquer tipo de filosofia vã que se diz por aí? Se eu sei em quem tenho crido, eu realmente creio que aquele que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu creio e assumo isso para a minha vida. Ainda que as pessoas não gostem disso, ainda que as pessoas não aceitem isso, elas têm o direito de rejeitar. Mas eu, como conhecedor da verdade, não posso rejeitar. Se eu rejeitar, eu tenho que ter certeza de que eu também estou rejeitando o caminho que me é dado e aquilo que me é oferecido, que é o próprio Deus. Veja, Jesus diz caminho, verdade e vida. O mundo tem muitos caminhos, mas Jesus não diz que ele é um caminho, ele diz que ele é o caminho. O artigo aqui é definido, não é uma possibilidade, é a única possibilidade. Existem sim muitos caminhos, mas nenhum deles conduz a Deus a não ser aquele que é o caminho. Verdade, como eu disse, hoje no mundo pós-moderno que nós estamos, cada um tem a sua verdade. E se alguém diz que tem em sua posse a verdade absoluta, isso é uma afronta. Mas nós, como cristãos, não queremos ser arrogantes quando nós estamos dizendo diante do mundo que nós cremos na verdade absoluta. Nós estamos confessando a nossa fé naquele que é absoluto, aquele que disse eu sou, e ele diz eu sou a verdade. Você pode acreditar em qualquer verdade, é um direito teu. Existem muitas verdades por aí, mas verdade com V maiúsculo, verdade a respeito da vida eterna, verdade a respeito da salvação, verdade a respeito do perdão dos pecados, só há uma verdade. Verdades em outros sentidos você pode ter muitas, mas com relação à salvação e à vida eterna só há uma verdade, e essa verdade é Jesus. Ele não diz eu sou uma, eu sou a verdade. E por fim ele diz sou a vida. Quantas coisas nos são oferecidas e a partir delas nos é oferecido uma experiência satisfatória de vida. Quantas coisas que a gente corre atrás, quanto dinheiro que a gente gasta tentando promover vida. Nosso coração, no fundo, ele anseia por vida, uma vida satisfatória. Jesus diz, essa vida que você procura, sou eu. Só eu posso te dar essa vida. Jesus diz, eu sou a vida, e não apenas mais uma opção que você pode escolher. Existem até muitos que se dizem cristãos, escolhendo Jesus como mais uma opção, enquanto eu mantenho também na minha vida tantas outras opções. Você precisa fazer uma escolha, e você vai ter que abrir mão, o que Jesus chama de negar-se a si mesmo. Você pode sustentar muitos caminhos na tua vida, você pode acreditar em muitas verdades e procurar muitos estilos de vida, mas com relação à tua vida eterna, você vai ter que tomar uma decisão de crer naquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para você e para mim só há um caminho, uma verdade e uma vida, não há outro. E por fim, ainda quero citar João capítulo 15, versículo 1, onde Jesus, uma sétima citação aqui, quando ele usa o nome de Deus para si, porque ele está dizendo, eu sou Deus. No versículo 1 ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Nenhuma outra
instituição, nenhuma outra ideia, nenhuma outra filosofia, nenhum outro tipo de vida que lhe é oferecido vai fazer você realmente viver para produzir os frutos que você deve produzir, a não ser se você estiver em mim. Jesus vai dizer isso. Eu sou a videira, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós, a Bíblia diz que nós somos uma figueira brava, nós somos uma planta má que produz maus frutos por causa do nosso pecado. E é nesse sentido que quando Jesus se compara à videira verdadeira, porque é a boa videira, a planta boa de fato, que nela devem ser enxertados os ramos ruins, porque através desse enxerto, esses ramos vão se tornar galhos bons e vão produzir bons frutos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Nós precisamos estar enxertados no Senhor. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Tudo aquilo que a gente produz, ele não frutifica para a nossa salvação. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em entender o seguinte: diz, mas a pessoa foi tão boa a vida toda, mas ela não creu em Jesus. Será que ela vai ser condenada? Em primeiro lugar, não cabe a nós dizer quem vai ser condenado ou quem vai ser salvo. Isso pertence ao Senhor, Ele é o juiz. Mas o que nos é revelado através da palavra é o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Jesus está dizendo que nós só podemos de fato produzir bons frutos quando nós estivermos enxertados na boa videira. Por nós mesmos, nós somos árvore ruim que produz fruto ruim. E a gente está falando de novo com relação à vida eterna. Você até pode produzir bons frutos sendo uma pessoa que rejeita Deus, sendo uma pessoa que não crê em Jesus. Você até pode fazer coisas boas. Num nível social, você até pode produzir certas coisas que trazem algum tipo de bem para o convívio social, mas esse bem, ele não serve para a salvação. Sem Cristo, você pode fazer o que você quiser, o bem que você quiser, mas para a tua salvação ele não te adianta. Para a tua salvação só há um caminho, a verdade e uma vida. Nem a bondade humana serve para a nossa salvação. Então não quer dizer que nós não devemos fazer coisas boas. Nós devemos ser bons sim, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos em Cristo para boas obras. Mas as boas obras que nós fazemos não são um meio para que nós de alguma forma tentemos ser alguém, ou queiramos com isso barganhar com Deus, como dizendo: Deus, eu fiz tantas coisas boas, então o Senhor tem que me salvar. Não, Deus nos salva sem nosso merecimento. No momento em que nós sabemos e aceitamos que Cristo nos salva por graça, então nós vamos ser bons, nós vamos fazer tudo o que nós podemos e devemos fazer de bom, mas não para merecer, mas para agradecer aquilo que Deus já fez por nós. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós só verdadeiramente poderemos frutificar para o reino de Deus e para ser bênção para o mundo, e verdadeiramente que as coisas que nós vamos fazer, elas realmente vão contribuir para o bem do mundo de uma maneira muito plena, se nós estivermos em Jesus. O bem que você pode fazer sem Jesus, ele já pode trazer algum tipo de benefício, mas o bem que você pode fazer estando em Jesus, ele não só leva pão físico para as pessoas, mas ele também leva pão espiritual, que é muito melhor e que é muito mais necessário. Ele leva luz para as pessoas, que não apenas ajuda as pessoas a não estarem no escuro de uma falta de energia elétrica, mas tira as pessoas da escuridão, das trevas do pecado. Então você verdadeiramente vai fazer a boa obra de salvação como instrumento nas mãos do Senhor. Você sabe em quem você crê? Quem é o Jesus que você crê? Jesus diz: eu sou. Ele é para você. Ele é, sem você querer ou não, se você crê ou não, se você aceita ou não, ele vai ser sempre. Mas ele quer de fato ser aquilo que você de fato crê, e quem de fato você aceita, recebe, e a quem você ama e obedece. Jesus diz: eu sou. Quando ele diz isso, ele diz: eu sou o Deus autossuficiente. Em mim você encontra tudo aquilo que precisa. Ele é tudo para nós. Nele nós temos vida. Nele nós temos vida em abundância.
é o que Ele nos prometeu. Nós também possamos estar sobre a autoridade, a graça e o amor do nosso Senhor. Ele diz: eu sou. Que Ele seja para você também. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, em nome de Jesus, porque o Senhor declarou desde o Antigo Testamento que Tu és, e assim Jesus também veio declarando que Ele é. Ó Senhor, nós queremos receber em nossas vidas ao Senhor Jesus como Deus, não apenas como um bom mestre, não apenas como um professor, não apenas como um sacerdote, um profeta, mas como Teu Filho, que é verdadeiramente humano, mas também verdadeiramente divino. E é para nós, nessa vida física, tudo aquilo que a gente precisa, mas é muito mais para nós, para a nossa vida espiritual e para toda a nossa eternidade, aquilo que nós mais necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, para que dia a dia nós busquemos a Cristo como aquele que é o único que de fato nós precisamos para termos uma vida plena e eterna. Oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo e agradecendo. Amém. Convido nós a cantarmos o próximo hino. Enquanto isso, convido para trazermos também dízimos e ofertas ao altar do Senhor. Eu convido a todos que puderem, possamos nos colocar de pé. Oremos também juntos, depois oremos ao Pai Nosso. Amado Senhor, louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és. Assim também o Teu Filho é, e o Teu Espírito Santo é. Tu és o nosso Deus único, e não há outro. Nós queremos todos os dias, Senhor, viver única e exclusivamente em Tua presença e depender única e totalmente de Ti, porque tudo aquilo que nós necessitamos, nós só podemos encontrar na Tua presença. Derrama Teu amor sobre nós, derrama Tua bênção, derrama Teu cuidado, derrama, Senhor, sobre nós, para que todas as nossas necessidades sejam supridas por Ti. Cuida, Senhor, das nossas dores, sofrimentos, cuida das nossas causas, dos nossos projetos, ó Deus, dos nossos sonhos. Cuida, Senhor, da nossa saúde, do nosso corpo físico. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver uma vida plena neste mundo. Uma vida que, acima de tudo, Senhor, tem a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna em Ti, ó Pai, no Teu Filho Jesus. Com Teu Santo Espírito, Senhor, capacita-nos a viver diariamente uma vida que busca, que se entrega, que obedece, que Te ama de todo o coração. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos: Senhor, cuida de nós, guarda-nos, livrando a cada um de nós de todos os males desta vida. Acima de tudo, Senhor, do mal, do pecado, que nos afasta de Ti. Tudo mais, Senhor, nós entregamos em Tua oração, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração que nos permite Te chamar de Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nessa paz, nós possamos ir sob o cuidado, sob a segurança do nosso Deus, e que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que dia a dia possamos servi-lo com alegria. O Senhor nos acompanhe, vão em paz para os seus lares e que Deus permaneça com todos nós. Amém. Bom domingo, uma boa semana a todos. Que o Senhor nos acompanhe. Obrigado pela presença de todos. Amém.